São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor, a Harã, e Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, a sua nora, mulher do seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiu para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam esta terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Amém, irmãos, a palavra do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Deus nos abençoa, Pai. Tua palavra, meu Deus, que é poderosa, Senhor. Faz o maior milagre, Senhor, que o Senhor pode operar através dela, meu Deus. Que é transformar nossa vida, Pai. Fazer com que abandonemos o nosso pecado, Senhor. Fazer com que nós nos voltemos ao Senhor, Deus. Fazer com que nós busquemos a Tua presença, meu Deus, em espírito e em verdade. E estejamos prostrados diante do Senhor, Pai. Desejando ser guiados por Ti mesmo, Senhor, em todas as coisas, Pai. Tem misericórdia de nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, qual deve ser o maior pecado do mundo que alguém pode cometer? Vocês já pararam para pensar isso? Qual o maior pecado que a gente pode cometer? E existem várias formas da gente refletir, né, sobre o maior pecado que nós poderíamos cometer. Mas se a gente parar para pensar que aquilo que Deus exige de nós, aquilo que Deus mais exige de nós é a fé, é que nós creiamos nele, é que nós confiemos no Senhor. Então a gente pode dizer que, em certo sentido, o maior pecado que a gente pode cometer é justamente fazer o oposto disso, é a incredulidade. E veja que é justamente a incredulidade, aquela incredulidade que não tem disposição nenhuma, que é profunda, que é aquilo que nós vamos chamar de blasfêmia contra o Espírito Santo. Que a blasfêmia contra o Espírito Santo nada mais é do que você ver que, de fato, a verdade de Deus está sendo revelada para você e você firmar o seu pé, você firmar os seus passos em continuar negando essa verdade de acontecer. Se a gente for meditar no texto que vai falar sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, é exatamente isso que acontece. Os judeus, os fariseus, eles conseguem ver claramente que Jesus ele é o Messias, eles conseguem, já viram milagre após milagre que o Senhor Jesus Cristo realizou, mas ainda assim eles quiseram permanecer incrédulos, ao ponto deles dizerem, é pelo poder dos demônios, é pelo maioral dos demônios que eles fazem isso. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo, irmãos, é o ápice da incredulidade. Mas quando eu e você nós demonstramos incredulidade, nós já estamos praticando o pior pecado que nós poderíamos praticar, porque a gente não está crendo no Senhor. Nós não estamos colocando a nossa confiança no Deus verdadeiro. Vejam, irmãos, a gente tem meditado no livro de Gênesis e tantos ensinamentos. Se a gente parar para refletir, eu tenho dito para os irmãos que nos 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis, todas as doutrinas já estão sendo ensinadas na Bíblia. Então, de uma forma ou de outra, nós já passamos à vista, pelo menos, mesmo que superficialmente, nós já abordamos
todas as doutrinas bíblicas. Porque todo o resto da revelação de Deus, irmãos, vai ser o desenvolvimento disso aqui que a gente já observou. Na verdade, os 3 primeiros capítulos ali, ele já contém o conteúdo essencial da revelação que Deus quer que nós tenhamos. A gente já pode ver que Deus, ele criou o universo, ele é o nosso Senhor, ele é o Senhor de tudo e de todos. E veja que é assim que Deus vai ser conhecido durante toda a Bíblia, ele vai sempre ser chamado o Deus que é o Criador dos céus e da terra. Nós sabemos então que fomos feitos à imagem e semelhança dele, nós somos feitos para adorar o Senhor, e também nós caímos em pecado por justamente rejeitarmos esse Deus, porque na nossa incredulidade nós preferimos ouvir a voz de Satanás do que ouvir a voz do Senhor. E é exatamente isso que os homens continuam fazendo, irmãos, desde que saíram do jardim. É isso que os homens têm feito, é confiado em si mesmo ao invés de confiar em Deus. A gente vê que é o que Caim faz, ele quer adorar a Deus do jeito dele e acha que isso é suficiente, e porque Deus não recebe a sua adoração, ele mata o seu irmão. A gente vê que os descendentes de Caim, eles vão querer viver uma vida cada vez mais distante do Senhor, sem levar Deus em consideração, ou seja, vivendo uma vida completamente baseada na incredulidade, até que o homem chega no ápice do seu pecado, registrado ali no começo do livro de Gênesis, que é quando o homem ele agora quer viver completamente pelos seus olhos, pela sua cobiça, ao ponto de ele não estar mais preocupado, até mesmo que se dizem cristãos, eles não estão mais preocupados em casar-se, em se relacionar com pessoas que nutrem a mesma fé deles. O povo de Deus perde de vista o objetivo da sua vida, que é glorificar a Deus e confiar pela fé no Messias que Deus ia enviar através da descendência santa. Nós vemos que Deus destruiu o mundo e que mesmo depois que Deus destruiu o mundo com o dilúvio, o homem não passou a ser bonzinho, pelo contrário. Logo quando Noé sai da arca, é dito que o homem continua sendo pecador desde a sua mais tenra idade, desde bebês de colo, eles já são pecadores, completamente pecadores, todo o desígnio íntimo do seu coração. Então, a gente vê que os homens eles continuam a manifestar os mesmos pecados, que é uma confiança em si mesmo, ao ponto de eles construírem a Torre de Babel, e nós vimos que Deus não permitiu que o homem permanecesse unido para multiplicar o seu pecado. Então Deus ele separa a humanidade em povos diferentes, e Deus então vai tratar apenas com um homem, para que através desse homem ele venha trazer salvação na terra. Por isso que logo após a Torre de Babel é dado logo a descendência mais uma vez de Sem, até que chegue em Abraão. E aí então ele vai contar a história do relacionamento de Deus com esse homem que Deus separou de todos os povos, para que através desse homem Deus trouxesse a salvação, o Messias, o Salvador para esse mundo. Veja que está muito claro, irmãos, desde Gênesis aqui no capítulo 12, pelo contexto, que a salvação que Deus veio trazer ao mundo não foi apenas para os descendentes de Abraão, porque ele vem de uma descendência, ele vem de uma linhagem muito mais ampla, que está relacionada com todas as famílias da terra. E como nós veremos no texto, Deus disse que através dele todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas, veja, irmãos, às vezes a gente tem uma noção incorreta quando a gente pensa a respeito de Abraão. Se a gente for parar para olhar, Deus ele sempre vai escolher homens para que através desses homens Deus se relacione com toda a raça humana ou com o seu povo, e mais especificamente. Deus escolheu Adão e através do seu relacionamento com Adão, Deus se relaciona com toda a humanidade. Deus também escolheu Noé para se relacionar com ele, mas através de Noé, Deus vai se relacionar não apenas com ele e com seus familiares mais próximos, mas com toda a humanidade. As promessas que Deus fez a Noé, inclusive, elas ainda nós participamos e usufruímos dela até hoje. Deus prometeu que não vai mais destruir o mundo com água, e nós usufruímos, nós confiamos nessa promessa de Deus até hoje. Então Deus ele vem e ele escolhe mais um homem, Abraão, para que através desse homem Deus ele manifeste o relacionamento que ele quer ter, que ele deseja ter com o seu povo, mais especificamente. Essa aliança que Deus vai fazer agora com Abraão, esse relacionamento que ele vai começar a demonstrar agora com Abraão, é um relacionamento que nós vamos ver que ele é mais seletivo, se assim a gente puder falar. Através de Adão e de Noé, Deus estava se relacionando diretamente com todas as nações da terra. Agora Deus ele vai criar uma própria nação para pertencer única e exclusivamente a ele, e através dessa nação é que as outras nações serão abençoadas. Mas o que nós geralmente não paramos para refletir a respeito de Abrão, irmãos, é que Deus não escolheu ele porque ele era perfeito, como Adão, que Deus havia criado ele perfeito. Deus não escolheu Abrão, irmãos, num contexto como ele escolheu Noé, que Noé ele achou graça diante de Deus, mas que possuía uma família, era o único que não tinha se desgarrado com os outros homens de se relacionar com mulheres ímpias.
perdão. Mas o contexto no qual Deus vai buscar Abrão é num contexto de completo paganismo e incredulidade. Vejam que o que é dito aqui a respeito de Abrão, irmãos, ele fazia parte de uma família, ele tinha o seu pai e os seus irmãos, e a terra onde eles viviam era uma terra conhecida pelo paganismo, pela adoração a vários deuses. A gente pode ver isso de modo muito claro no final do livro de Josué. Quando Josué ele vai convocar o povo, naquele texto muito conhecido em que ele diz: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No contexto ali, ele está conversando com todo o povo de Deus e dizendo assim: Olha, vocês vão querer continuar adorando aos deuses que os nossos pais adoravam antes de Deus chamar Abraão? Então, Abraão, irmãos, ele fazia parte de um contexto de idolatria. Ele mesmo, irmãos, o nome dele e o nome de todas essas pessoas aqui da sua família que são registrados nesse texto que nós lemos, são nomes que fazem referência ao paganismo ou a deuses pagãos. Né? O nome de Abraão provavelmente significava alguém que era elevado, alguém que buscava adivinhar o futuro através das estrelas. Esse era mais ou menos o significado do nome dele, né? Significava pai exaltado, mas literalmente, mas nesse contexto do paganismo significava isso. Ele estava olhando para o céu, para que através do céu ele pudesse adivinhar o mundo. Então, irmãos, a gente vê que Deus escolheu Abraão não foi porque ele era melhor do que os outros homens, mas simplesmente porque Abraão, assim como Noé, ele achou graça diante do Senhor. Percebam, irmãos, que na verdade a gente olha aqui e a fé de Abraão não é tão completa, tão perfeita quando nós muitas vezes pensamos, porque é dito no livro aqui de Gênesis que Deus ele falou com Abraão no versículo 1 do capítulo 12: sai da terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas quando nós olhamos, irmãos, no contexto aqui do capítulo anterior, do capítulo 11, a gente vê que Abrão, ele estava morando com o seu pai aqui em Harã. Se os irmãos olharem aí a partir do versículo 31, vai dizer: tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. Vejam, irmãos, eles saíram da terra onde Deus mandou eles saírem, que foi de Ur dos Caldeus, e eles não foram para a terra de Canaã diretamente. Eles fizeram uma pausa, fizeram uma parada em Harã, e eles ficaram ali algum tempo até que o pai de Abraão morresse. Quando a gente olha aqui no texto, no capítulo 12, parece que Deus chamou ele justamente nesse local que ele estava lá com o pai dele, lá no meio do caminho, Deus foi e chamou ele. Mas se a gente olhar lá em Atos, irmãos, eu peço que os irmãos abram junto comigo, Atos no capítulo 7, no versículo 2, onde Estevão está fazendo a defesa dele, do evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele vai contar a história dos judeus, ele começa falando a respeito de Abraão, e olha o que ele diz, irmãos, no versículo 2: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ou seja, quando Deus apareceu para Abraão, irmãos, e disse aquilo que nós lemos agora no capítulo 12, e lhes disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. A gente vê que, irmãos, ele não estava nesse local com o seu pai. Foi antes dele mudar de cidade com seu pai para Harã, quando eles estavam lá em Ur dos Caldeus. Deus já tinha aparecido para ele, já tinha dado a ordem para ele ir para aquele local específico. Mas ele não conseguiu se desapegar do seu pai, nem da sua parentela e nem da terra. Ele ficou ali num local onde ele enriqueceu muito, nos é dito inclusive aqui no texto do capítulo 12 de Gênesis, que ele enriqueceu muito nesse local aqui em Padã Arã, antes de ele realmente obedecer ao chamado de Deus e ele poder ir para a terra dos cananeus, onde Deus ia mostrar a terra, onde ele iria herdar a terra através dos seus descendentes. Então vejam, irmãos, que a fé de Abrão é uma fé assim como a minha fé e a sua fé, falha e imperfeita. Veja, não é o tamanho da nossa fé que nos salva, mas é Deus que nos concede essa fé, é quem de fato traz salvação a nós, porque se Deus fosse depender do tamanho da nossa fé para nos salvar, então nenhum de nós seríamos salvos. A gente está vendo aqui um homem que é conhecido como o pai da fé, e ele mesmo demonstra fraqueza na sua fé, ele mesmo não consegue se desapegar assim tão rapidamente
como deveria ter se desapegado. Deus apareceu para ele, irmãos. Como é que Deus aparece para você e você não simplesmente se submete em tudo aquilo que o Senhor está falando para nós fazermos? Veja, o chamado de Deus foi muito claro. Ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas nós vemos que o pai de Abraão, ele não vai mais ser registrado no texto, porque ele morreu lá em Harã, como diz no capítulo 11, no versículo 32. Ele já havia morrido quando Abraão, então, finalmente decide sair da terra. Sabe por que isso é triste, irmãos? Porque eu e vocês, nós temos oportunidades de demonstrar a nossa fé ao Senhor em momentos específicos da vida. Constantemente nós somos chamados a exercer a nossa fé no Senhor. Diariamente nós devemos fazer isso. Mas nem sempre é tão difícil assim. As pessoas não conseguem olhar o nosso coração e ver se realmente nós estamos crendo verdadeiramente no Senhor. E quando nós não estamos passando por dificuldade, quando nós não estamos sendo tentados, é muito fácil nós apenas falarmos que cremos no Senhor, nós apenas falarmos que estamos fazendo o que estamos fazendo para a glória de Deus, quando na verdade podemos ter outras intenções em nossos corações. Veja, a gente pode vir para a igreja, irmãos, por vários motivos. E, infelizmente, é o que pode ser visto de modo muito claro na vida da maioria das pessoas que fazem parte de alguma igreja. É que a maioria delas estão ali não por conta do evangelho, não por conta daquilo que é pregado, mas por vários outros motivos, seja para fazer uma rede de relacionamentos na igreja, seja para encontrar um relacionamento na igreja, seja para poder aquela pessoa ter um local ali de conforto, porque a família dela vai para aquele local. Infelizmente, a gente pode ver isso de modo muito claro. Eu canso de ouvir pessoas que me procuram para dizer: ah, na minha igreja é tão ruim porque tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo outro, tem tanta coisa. E eu pergunto: e por que você não sai da igreja? Por que você não vai para uma igreja bíblica? E a pessoa ela não tem resposta, ela muda de assunto, ou ela para de conversar, ou nunca mais me procura para tirar alguma dúvida teológica. Porque, irmãos, nós podemos ocultar a nossa má intenção. Pode parecer que nós estamos obedecendo a Deus, sendo que, na verdade, nosso coração não está tão perto assim do Senhor. Mas, de vez em quando, irmãos, Deus nos dá oportunidades maravilhosas de buscarmos a Deus de um modo que fique claro para todo mundo que Deus ele é mais importante para nós do que tudo. Abraão ele teve uma oportunidade, e essa primeira oportunidade que ele teve de mostrar que a fé dele era verdadeira no Senhor, ele desperdiçou. A gente não vai diminuir a fé dele dizendo que é uma fé inexistente, mas é uma coisa que fica fácil da gente questionar. Será que ele foi mesmo porque ele creu no Senhor? Ou será que ele não tinha mais nada para lá? Agora, né, a vida dele acabou por ali, ele estava seguindo o pai dele, ele não tem mais o que fazer agora com o pai dele, e agora então ele vai seguir a Deus porque ele passou por essa dificuldade para tentar superar essa perda. A gente sabe, irmãos, que Abraão ele vai ter outras oportunidades de demonstrar a sua fé em coisas muito mais difíceis do que essa, e ele vai ser aprovado. E sua fé vai ser verdadeira, nós veremos. Mas veja, nós não devemos perder as oportunidades que nós temos agora, irmãos, de mostrar para as pessoas que estão à nossa volta e para nós mesmos que Deus é mais importante do que tudo. Não espere o pecado deixar de ser tentador. Não espere você deixar de ser tentado para que você abandone o pecado. Não espere que as oportunidades de pecar passem para que você agora deixe de pecar e você se agarre a Cristo. Porque senão você mesmo vai ter sérias dúvidas a respeito da sua fé. Se quando de fato você é fortemente tentado e você não se agarra a Cristo e você não diz não ao pecado, para mostrar para você mesmo e para as pessoas que estão à sua volta que você ama a Deus verdadeiramente, que Deus é o motivo real e verdadeiro para você abandonar o seu pecado, então você vai ter sempre dúvidas a respeito da sua própria fé. Veja, no momento de dificuldade, você não vai ter segurança de que sua fé é verdadeira, porque você fala, porque você diz que você é um cristão verdadeiro, mas quando você tem oportunidades específicas de demonstrar que a sua fé ela é verdadeira no Senhor, então você tem desperdiçado essas oportunidades. Que nós não façamos isso, irmãos. Mas veja que Deus, ele continua firme, irmãos. A Bíblia nos diz que mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. A promessa de Deus para Abraão, apesar dele ter demorado para ouvir o chamado de Deus,
A promessa de Deus permanece firme. Veja o que foi que Deus prometeu para ele, irmãos. Ele disse: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja, irmãos, Deus ele tem uma proposta que é irrecusável. Como que alguém pode recusar uma proposta dessa que Deus faz? Veja, você vai precisar confiar em mim, mas olha o que é que eu vou te dar em troca. Você vai ter um nome grande, você vai ser o instrumento que eu vou usar para abençoar todo mundo que eu for abençoar no mundo, vai ser através de você. Eu não vou abençoar ninguém nesse mundo a não ser através de você. E se alguém se levantar contra você, se alguém lhe amaldiçoar, eu vou amaldiçoar você. Meus irmãos, é uma promessa que é até boa demais para ser verdade. Na verdade, é o evangelho, é uma boa notícia. É a notícia de que eu e você, se a gente confiar em Deus, o Senhor vai cuidar de nós completamente. A nossa vida está garantida, você não precisa mais se preocupar com absolutamente nada, a não ser em colocar sua confiança em Deus. Veja, no Antigo Testamento, Deus ele dava essa grande promessa do Evangelho, como Cristo ainda não tinha vindo ao mundo, como o conhecimento que os homens tinham a respeito de Deus era limitado. Então Deus ele dá essa promessa através de sombras, através de tipos. Né? As pessoas olham para o Antigo Testamento e vê Abraão, um homem rico, um homem próspero, veem Davi, um homem rico, um homem próspero, e elas querem a riqueza que Abraão teve, elas querem a riqueza que Davi teve, mas elas não entendem que, na verdade, essa riqueza era apenas uma forma de você falar para uma criança aquilo que ela não conseguiria entender, que apenas um adulto conseguiria entender, mas que agora, como Cristo veio a esse mundo, Deus ele consegue falar de um modo muito mais claro. Ele consegue dizer para mim e para você, olha, todas as riquezas desse mundo, elas simplesmente são nada em comparação à riqueza eterna que eu e você a gente pode herdar em Cristo Jesus. Quando a gente lê em Apocalipse, irmãos, dizendo que as ruas são de ouro, que existem pérolas, pedras preciosas por toda parte, não é isso que faz o céu ser belo, não é isso que faz o céu ser glorioso, pelo contrário, isso é uma forma humana que Deus está dizendo para mim e para você, que lá vai ser um local maravilhoso. Como a gente é muito mais fácil da gente perceber as coisas através de nossos olhos, então ele faz com que nossos olhos se encham através desses objetos, para que eu e você a gente possa contemplar um pouco, um resquício muito pouco daquela glória eterna que a gente vai herdar no céu. Mas perceba que o louvor no céu não é louvado seja Deus porque ele fez ruas de ouro, louvado seja Deus porque a cidade é construída com pedras preciosas, não. O louvor no céu é digno ao Cordeiro que foi morto de receber a glória, a honra, o domínio pelos séculos dos séculos, irmãos. A nossa fé deve estar firmada no Senhor Jesus. E Abraão ele entendeu isso de modo muito claro, como nós veremos lá na frente. Veja, Deus chamou ele para uma vida de bênção, para engrandecer o nome dele. E Deus promete dar a Abraão gratuitamente aquilo que, como nós vimos na semana passada, os homens buscaram pela sua própria força e fracassaram. Os homens tentaram construir uma torre, e através dessa torre da cidade, essa fortaleza que eles construíram, eles alcançarem os céus, eles se protegerem até mesmo de Deus, eles estarem unidos e construírem os seus impérios aqui nesse mundo. Mas a gente vê que o que Abraão busca fazer, irmãos, com a sua vida, o que Abraão recebe da parte de Deus, não é o desejo de ter essas riquezas aqui nesse mundo. Veja que a Bíblia fala, irmão, no versículo 4, que Abraão então partiu, como o Senhor ordenou a ele, e Ló foi com ele, o seu sobrinho. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Eu já vi algumas pessoas falarem, né, olha aqui, Abraão ele desobedeceu a Deus porque Deus mandou ele sair, ele se desarraigar da parentela dele, mas ele levou Ló. Sendo que na verdade não existe problema nenhum, irmãos, em Ló ir junto com ele aqui. Porque veja, Ló está indo junto com Abraão, isso é completamente possível, pelo contrário. A fé que nós temos no Senhor Jesus, irmãos, é para nós transmitirmos a outras pessoas e outras pessoas nos acompanharem nessa caminhada. O que não podia era Abraão fazer o que ele estava fazendo antes, que era em vez dele estar guiando, ele que foi chamado por Deus, está guiando o povo para a terra prometida, ele se colocar em submissão ao seu pai e aguardar a morte do seu pai para que ele pudesse seguir a Cristo. Vocês lembram que no Novo Testamento um homem fala algo parecido com Jesus? Ele diz, Senhor, deixa só eu enterrar o meu pai e depois eu vou te seguir. E o que é que Jesus disse para aquele homem? Quem não, quem colocar a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim.
Veja, irmãos, o evangelho ele exige de nós tudo. O evangelho nos salva pela graça, mas a nossa vida deve ser completamente governada por esse amor ao Senhor, de modo que a gente esteja disposto, irmãos, a abrir até mesmo mão dos nossos relacionamentos aqui na terra, se eles nos afastam de Deus. Veja, ele diz que Deus ordenou a ele e ele então saiu com 75 anos dessa terra. Mas veja que promessa, irmãos, que Deus faz a ele, porque um homem de 75 anos, nós já vimos que a esposa dele era estéril, e ele então ouve e acredita nessa promessa de Deus, que Deus vai abençoá-lo, que as nações da terra, as famílias da terra vão ser abençoadas através desse homem. E veja que é exatamente assim que Deus sempre age, irmãos. Deus ele sempre age assim, dessa forma. Veja que a gente poderia olhar com desprezo para esse homem. Como é que ele vai chegar e vai anunciar esse evangelho para alguém, irmãos? Imagina Abraão, ele falando com Ló, ele falando com as pessoas que ele levou lá para a terra prometida, os seus servos, e ele dizendo assim: olha, ele, um homem que sua esposa era estéril, ele vai dizer bem assim: olha, venham comigo que Deus ele disse que vai abençoar todas as famílias da terra através de mim. Sendo que ele é um homem ali, um homem qualquer no mundo, um homem que não tem nem filhos, como é que ele vai abençoar as outras famílias se ele mesmo não tem nem família direito, só tem ele e a esposa? Como é que agora ele vai abençoar as famílias? Eu aqui cheio de filhos, eu aqui com 10 filhos, eu aqui com não sei quantos filhos, e esse homem vai dizer que ele vai abençoar? Às vezes não foi exatamente isso que aconteceu com Cristo também, irmãos. As pessoas olhavam para ele com desprezo. Não foi assim que as pessoas olharam para ele em Nazaré? Esse não é o filho de José? Esse aí não é aquele que a gente viu crescer? Mas Deus ele escolhe as coisas loucas desse mundo, irmãos, para envergonhar as sábias. Veja, Deus, ele quando foi escolher os seus apóstolos, ele não escolheu homens poderosos, ele não escolheu dentre os fariseus, aqueles que mais tinham conhecimento bíblico, aqueles que sabiam mais citações de mestres e rabinos decorados. Ele não foi nos imperadores romanos, ele não foi em homens poderosos, mas ele pegou quase todos ali pescadores fracos, falhos. Mas é assim que Deus age, irmãos. Ele age dessa forma para que fique claro que a glória é dele, que é ele quem faz a obra, que é ele quem tem a capacidade e o poder de transformar a nossa vida. Veja se Deus tivesse feito o contrário do que ele fez, em vez dele ir lá no Egito, em vez dele escolher os hebreus que eram escravos, ele escolhesse os egípcios para serem os salvadores do mundo. Escolha muito fácil. Ele já era a nação mais poderosa. O que é que Deus vai fazer com essa nação se ela já é tão poderosa assim? Deus vai aumentar, sim, mas grande coisa. Mas eles já eram mais poderosos do mundo. Mas como Deus faz, irmãos? Deus ele pega os fracos. Deus ele pega os escravos. E ele faz com que eles sejam libertos da nação mais poderosa do mundo. Como nós lemos na leitura continuada, o Egito veio à falência. O Egito veio a falir, estava completamente arruinado, porque quis se levantar contra escravos e não conseguiram derrotá-los, porque Deus era com eles. Veja, do mesmo jeito que Abraão era fraco, do mesmo jeito que os hebreus eram fracos, do mesmo jeito que Cristo era olhado com desprezo pelos homens, é assim também, irmãos, que Deus vai agir em nossas vidas. Não é através do nosso poder, não é através de uma revelação externa de autoridade, de riqueza, de domínio sobre esse mundo que nós iremos revelar a glória de Deus em nossas vidas, mas é na nossa fraqueza e nós estamos confiando completamente em Deus e pela fé agarrados a Ele, que Deus vai agir em nossas vidas e vai nos usar para transformar esse mundo. Veja, ele diz então que ele levou Ló, que Arão tinha 75 anos, e levou consigo Sarai, sua mulher, e Aló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã, e partiram para Canaã, e lá chegaram. Veja, aqui Abraão ele já tinha enriquecido, irmãos, nessa cidade, em Harã, enquanto ele estava ali, enquanto ele estava no momento de desobediência da parte de Deus. Veja que isso é o que vai acontecer na vida de Abraão ainda algumas outras vezes, né? Como nós veremos na semana que vem. Abraão ele vai desobedecer ao Senhor, ele vai para o Egito, ele não vai confiar em Deus e vai para o Egito. E o que é que acontece lá? Ele volta do Egito ainda mais rico do que quando ele foi. O faraó, o rei do Egito, ele vai ter que dar riquezas para Abraão. Mas veja, irmãos, não é porque Deus está nos abençoando, não é porque nós estamos enriquecendo, não é porque nós estamos recebendo algo das mãos de Deus, que nós estamos, de fato,
em obediência, em submissão à sua vontade. Não significa que Deus está aprovando a nossa conduta só porque a nossa vida está dando certo. Veja, não era para esse homem ter parado ali e passado anos ali esperando seu pai morrer para que ele pudesse seguir a viagem. Mas veja, mas Deus pode usar até mesmo isso, até mesmo a incredulidade de Abraão, para que outras pessoas pudessem ser salvas, porque veja, todas essas pessoas agora puderam caminhar junto com Abraão e fazer parte agora dessa igreja que Deus começou com Abraão. Ele, sua esposa, o seu sobrinho e tantas outras pessoas que o seguiram, que ele adquiriu. A gente vai ver que quando Abraão ele vai defender Ló, ele vai lutar uma guerra, já existia mais de centenas de homens ali junto com ele para lutar aquela guerra. Então Abraão ele estava aqui guiando várias pessoas para a fé no Senhor Jesus. E através de Abraão todas essas pessoas eram abençoadas, irmãos. E a gente vê então que passando por ali, o Senhor apareceu a Abraão mais uma vez. Ele atravessou a terra de Siquém até os cavalos de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam a terra e apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Veja, irmãos, enquanto os homens estavam querendo construir torres para engrandecer o seu próprio nome, o que Abraão estava querendo construir era altares. E a gente vai ver que onde Abraão vai passando, irmãos, ele vai construindo um altar. Ou seja, Abraão ele está cumprindo ali aquilo que era para Adão ter feito e não fez. Porque Deus ele criou a nós, irmãos, ele criou o ser humano para que onde nós fôssemos, nós refletíssemos a imagem de Deus e Deus fosse adorado através das nossas vidas. Mas o homem não estava buscando fazer isso, pelo contrário, os homens queriam buscar a sua própria glória. Mas a gente vai ver, irmãos, que Abraão, o que vai acontecer com ele é que ele vai andar praticamente todo o espaço da terra prometida, ele vai andar como se fosse as bordas de todo o Israel, toda a terra que ele ia herdar, e ele vai construindo um altar em cada ponto daquele local. Ele vai construindo altares e altares, e onde ele passa, irmãos, a preocupação dele é adorar a Deus. Veja que, por mais que Abraão não tenha começado bem a sua caminhada, por mais que ele tenha sido tardio em ouvir a voz do Senhor, a gente vê que cada vez mais que o tempo vai passando e o Senhor vai se revelando a ele, a fé de Abraão vai sendo aprofundada. Será que isso pode ser dito a nosso respeito também, irmãos? Talvez nós também, assim como Abraão, ouvimos o evangelho já há bastante tempo. E quando ouvimos pela primeira vez, talvez a nossa vida não tenha sido completamente transformada. Talvez nós tenhamos sido relutantes em ouvir a voz do Senhor. Mas vez após vez que o Senhor vem e fala ao seu coração, será que isso pode ser visto na sua vida, isso que é visto na vida de Abraão? Que quanto mais ele vai caminhando com o Senhor, quanto mais a fé dele vai sendo aprofundada, ele se relaciona com o próprio Deus, mais pode ser visto que a vida dele é um altar levantado em adoração ao Senhor. Cada vez mais pode ser visto na minha vida e na sua, que Deus tem nos transformado, que a gente tem andado com Deus. A gente passa por vários eventos transformadores na nossa vida, irmãos. Muitas vezes a gente sai com uma pessoa, a gente vai a um determinado local e a gente volta e as pessoas veem a gente diferente. As pessoas olham para você e diz: essa viagem lhe fez muito bem. Essa conversa com essa pessoa lhe fez muito bem. Essa palestra que você ouviu lhe fez muito bem. Mas será que isso pode ser dito, irmãos, à medida que nós ouvimos o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que nossa vida tem sido transformada e que estar com Cristo tem feito bem a nossa vida tem sido transformada pelo evangelho que ouvimos? Veja que o texto termina dizendo que Abraão ele passou dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e ao oriente, e ali ele ficou mais um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Veja, irmãos, esse texto termina aqui com esperança, porque a última vez que isso foi dito aqui, que o nome do Senhor foi invocado no livro de Gênesis, foi lá no capítulo 5, no capítulo 4, na verdade, quando vai falar a respeito de que Enos nasceu, filho de Sete, filho que Deus deu para Adão no lugar de Abel. Ele tem um filho, ele coloca o nome do filho dele de Enos, e a Bíblia diz que, então ali, começou-se a ser invocado o nome do Senhor. Veja, então, apesar de toda a desobediência inicial de Abraão, apesar da confusão em que os homens viviam nesse momento, a gente vê que Deus ele vai restaurar
a humanidade. Aquele propósito inicial que Deus tinha estabelecido para a humanidade não vai ser frustrado por homem nenhum, nem pelo pecado dos homens, nem pela união dos homens contrária ao Senhor. Veja, irmãos, que muitas pessoas leem a Bíblia de um jeito errado porque elas pensam que Deus está procurando um homem que vai poder fazer a sua vontade. Né? Que Deus procurou Adão e Adão não conseguiu fazer a vontade dele. E aí depois Deus procurou Noé e Noé não conseguiu fazer a vontade de Deus. Então agora Deus está buscando mais uma vez tentar encontrar um homem que vai ser fiel a ele verdadeiramente. Mas veja, irmãos, a história de Abraão já começa com uma história de pecado, uma história de paganismo. A esperança de Deus não é em Abraão, não é que Abraão vai fazer a vontade de Deus. Pelo contrário, irmãos, o homem com quem Deus ele estabelece o relacionamento dele verdadeiro e imutável com toda a raça humana é o seu próprio Filho Jesus Cristo. Veja, se nós somos em Gálatas, nós vamos ver que Paulo ele interpreta esse texto aqui como uma clara referência direta a Jesus, quando diz que a tua descendência, em ti serão benditas todas as nações da terra, quando diz que ele, através da descendência dele, todos os povos vão ser abençoados. Paulo interpreta isso dizendo que está falando a respeito de Jesus. Diz, olha, ele está falando que um descendente de Abraão vai abençoar todas as famílias da terra. E é Jesus. É através de Jesus que todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Muito mais do que as riquezas, irmãos, que Abraão conseguiu juntar. Muito mais do que os povos, uma quantidade muito maior de homens que Abraão conseguiu levar para a terra prometida. É a quantidade de homens, de mulheres, de crianças e de todo tipo de pessoas que o Senhor Jesus Cristo ele vai levar até a cidade celestial. A Bíblia nos diz, irmãos, em Hebreus, que Abraão, na verdade, ele não estava buscando uma cidade aqui na terra. Pelo contrário, ele tinha esperança, a fé dele, a expectativa dele é que ele estava buscando uma cidade celestial, cujo arquiteto é o próprio Deus. Então vejam, irmãos, se nem mesmo Abraão, que recebeu a promessa de herdar uma terra, se nem mesmo Abraão, que recebeu a promessa de herdar várias e várias bênçãos, os olhos e o coração dele não estavam voltados para as coisas desse mundo. Quanto mais a mim e a você, que Deus não fez essas promessas para nós que ele fez a Abraão. Para mim e para você, Deus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque que eu e você, então, nós vamos ter o nosso coração nas coisas terrenas, ao invés de termos o nosso coração em Cristo, que é onde nós vivemos, que é onde nós já estamos, recebendo todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Que a nossa fé, irmãos, não possa ser em Abraão, porque Abraão, assim como Noé, assim como Adão, fracassaram, mas que a nossa fé possa ser em Cristo, onde o próprio Abraão, o próprio Noé e o próprio Adão resolveram confiar para também eles serem salvos. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos cantar o Salmo 119, irmãos?